Nesses dias de outubro e agora de novembro, 6 semanas, nós vivenciamos uma campanha de jejum e oração. E hoje nós estamos entregando ao Senhor, encerrando esta campanha que teve como título Tempo a Sós com Deus. Nós oferecemos como subsídio para todas as famílias da igreja um livro que serviu-nos como base. E a nossa orientação é que toda a igreja diariamente pudesse ler uma devocional do livro. E o nosso intuito era incentivar, despertar no coração da igreja o desejo de cada um de nós termos uma vida devocional diária e passarmos um tempo a sós com Deus diariamente. E nós falamos sobre a ideia de sermos semelhantes a Cristo, termos intimidade com Deus. Falamos sobre uma vida de oração, poder da oração, e falamos também sobre a base da vida cristã, que é a Bíblia, a palavra de Deus, o poder da palavra de Deus. E hoje nós vamos encerrar propondo para a igreja esta reflexão. Qual a relação que existe entre o avanço da palavra de Deus e a igreja? O avanço da palavra, a expansão, a proclamação da palavra e a igreja. Qual a relação existente nessas duas possibilidades? O avanço da palavra e a igreja. Como base do nosso estudo, eu convido a igreja para abrir suas Bíblias na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, e nós leremos os versos 1 a 5. Segunda carta de Paulo a Timóteo. Paulo, apóstolo, servo de Jesus. Timóteo, seu discípulo, seu filho na fé, um jovem. O apóstolo Paulo já estava encerrando o seu ministério. E ele escreve essas considerações finais ao seu servo, ao seu discípulo, seu sucessor, Timóteo. 2 Timóteo 4, 1 a 5, que diz assim: Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino. 2 pontos. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não. Corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faze o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Uma palavra poderosa, uma palavra firme, uma palavra bem pessoal de Paulo a seu discípulo. Uma palavra tão pertinente que Paulo já não estava mais poupando palavras nem energia para comunicar a Timóteo o que ele realmente tinha em mente no coração. Se você der sequência à leitura do capítulo 4, no versículo 7, tem um dos versículos mais conhecidos, escrito pelo apóstolo Paulo, onde ele diz: Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Ele já está encerrando o seu ministério, ele está preso, e depois disso nós temos poucos relatos acerca da vida e também da morte do apóstolo Paulo. Um homem que dedicou-se integralmente, após a sua conversão, a proclamar o evangelho de Jesus Cristo. E neste texto que nós lemos, nós temos aqui uma palavra poderosa, uma orientação a respeito da palavra de Deus, a respeito do avanço da palavra de Deus. Em algumas Bíblias, esse texto vem com título, e talvez na sua Bíblia o título seja A Fidelidade e o Zelo na Pregação. O apóstolo Paulo está dizendo para Timóteo: meu filho, você precisa ser fiel na pregação, você precisa ter zelo na pregação, você precisa continuar trabalhando, cabalmente, de forma poderosa, ininterruptamente, de forma entusiástica, pregando, anunciando o evangelho. Diante deste texto, nós temos aqui algumas perguntas, pelo menos 5 perguntas, que nós podemos responder à luz deste texto. Por que pregar?
o que pregar, a quem pregar, como pregar e quando pregar. E nos próximos 20 ou 30 minutos eu peço a sua atenção, se possível não ande, não converse, gostaria de falar ao teu coração. Nós estamos num público muito seleto, temos jovens, adolescentes, idosos, casais, pessoas que estão na igreja há muitos anos, pessoas que estão iniciando sua caminhada na igreja, pessoas que nos visitam, todos são muito bem-vindos. Mas foi Deus quem te trouxe aqui para que você possa ouvir esta palavra. Eu creio que Deus te trouxe aqui nesta noite e Deus tem algo para te comunicar. A primeira pergunta que vamos tentar responder então é: por que pregar? Por que pregar? E o texto nos responde: pregamos porque é mandamento bíblico. Pregamos porque é mandamento bíblico. Paulo disse a Timóteo: Timóteo, meu filho, prega. Prega. Esta é uma palavra para todos nós. Prega. Nem sempre nós temos a responsabilidade, nem sempre nós assumimos essa responsabilidade de compartilharmos aquilo que temos ouvido. Mas nós pregamos o Evangelho porque somos orientados a pregar. E se você se lembra, um dos textos mais conhecidos, Marcos capítulo 16, verso 15, a Bíblia diz, o próprio Jesus dizendo: ide e pregai. Pregai. E nós pregamos porque existem pessoas que ainda não conhecem. E o texto de Romanos capítulo 10 diz assim: como porém invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como crerão se não há quem pregue? Há um trecho muito bonito no livro de Josué, capítulo 1, versículo 8, onde a Bíblia diz assim, próprio Deus falando para Josué: Josué, não cesses de falar deste livro da lei. Antes, medita nele de dia e de noite. Não te mandei eu? Sê forte e corajoso. Não cesses de falar deste livro. Josué estava adentrando a terra prometida. Moisés, o gestor do êxodo, o instrumento que Deus levantou para libertar o povo da escravidão, caminhou com o povo durante 40 anos de escravidão, conduzindo direção à terra prometida. Mas a hora que vai entrar, Canaã já está sendo vista, além do rio Jordão, a terra prometida está logo ali. O que separa o povo da terra prometida é um rio. Moisés morre, ele não vê ele não entra na terra prometida, mas ele prepara um sucessor, seu servo Josué, e a Bíblia diz que eles tiveram uma relação muito intensa, muito íntima. Moisés preparou Josué, mas ao entrar com o povo de Deus na terra prometida, Deus fala para Josué: Josué, pregue. Não cesses de falar deste livro da lei. Nós temos também Deuteronômio capítulo 6, versos 5 e 6. A Bíblia dando os primeiros ensinamentos para o povo, agora já estruturado, já na sua terra, aprendendo já a se organizar. E eles então recebem uma palavra: ouve, pois, ó Israel, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com toda a tua força, com todo o teu entendimento. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e tu as transmitirás a seus filhos. Esta palavra de amar a Deus está no teu coração para que você pregue para os teus filhos, para aqueles que vêm depois de você, na caminhada, assentado à mesa, de dia e de noite. Pregue. Pregue. Pregamos porque é mandamento bíblico. Quem não prega, quem não compartilha, quem não anuncia, quem sabe ainda não entendeu a verdadeira motivação de Jesus. Após morrer, ressuscitar, foi levado aos céus, mas antes de sair de cena para ir sentar-se ao lado de Deus eternamente, ele deixou esta orientação: pregai, pregai. Por que pregar? Mas também o que pregar? E o texto nos responde: prega a palavra. Prega a palavra. E se você for ver ainda em Marcos 16, 15, quando a Bíblia fala ide e pregai, mas está dizendo ide e pregai o Evangelho. Evangelho quer dizer anunciar as boas novas. Evangelho quer dizer
Aquilo que Jesus veio fazer sobre a face da terra é a boa notícia. E a boa notícia é que o Deus se fez carne e habitou. Seu nome foi Jesus Cristo, cheio de graça e de verdade. Ele habitou entre nós como verdadeiro ungido do Pai. Mas elevou-se aos céus para cumprir o seu propósito, para salvar todo aquele que nele crê. Porque aquele que nele crê não perece, não conhece a condenação eterna, antes passa da morte para a vida. Este é o anúncio que nós temos que pregar. Esta é a palavra que precisa ser dita. Agora, cá entre nós, por que Paulo se ocupou em dizer para Timóteo, prega a palavra? Porque infelizmente existem pessoas que não pregam a palavra. Ou melhor, pregam qualquer coisa que não a palavra de Deus. E olha o que diz o versículo 3, você está com a sua Bíblia aberta. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos. Existe uma palavra mais direta do que essa? Haverá um tempo onde as pessoas, os cristãos, aqueles que creem, eles não vão estar afim de ouvir a verdade. Eles querem ouvir fábulas. Eles estão com as orelhas coçando, os ouvidos coçando, para ouvir aquilo que lhe é pertinente, aquilo que lhe é conveniente. E na semana passada o reverendo Auro trouxe uma mensagem muito inspiradora no culto da noite, dizendo que existem ouvintes preguiçosos, ouvintes lentos, pessoas que ouvem, mas nunca praticam. Na realidade, existem por aí pessoas que se dizem pastores, que se dizem líderes, pessoas que se dizem cristãos, mas não estão anunciando a verdade. Por isso que o apóstolo Paulo está dizendo, prega a palavra, prega a palavra. E Jesus, quando disse para pregar, ele disse, preguem o evangelho. Queridos, nós temos uma riqueza, a Bíblia Sagrada é um texto riquíssimo. O livro, certamente o livro mais difundido sobre a face da terra, o livro mais lido, mais traduzido, mais publicado, mais editado. As pessoas têm acesso no mundo inteiro, muita gente ainda não viu, não teve contato. Hoje pela manhã o pastor Isaías trouxe um vídeo da China, um grupo de cristãos recebendo pela primeira vez um exemplar da palavra de Deus. E pessoas chorando, desesperadamente, beijando a palavra. Eu amo a palavra de Deus. Eu amo a palavra de Deus. Eu quero a palavra de Deus. Em lugares onde esse livro não pode entrar. Existem hoje missionários que são contrabandistas, entre aspas, porque levam a palavra em lugares onde o evangelho não é permitido, por causa da intolerância religiosa. Mas ainda assim, essas pessoas precisam ouvir do evangelho, porque Jesus disse, preguem o evangelho, falem do evangelho. E nós nos lembramos do salmista, no Salmo 119, quando diz, a palavra do Senhor é lâmpada. E ele diz, quanto amo a tua lei, é o meu prazer, e nela medito de dia e de noite. E às vezes nós nos ocupamos em pegar textos do Antigo Testamento, do Apocalipse, e a gente quer ficar discutindo, e a gente quer ficar anunciando, e a gente fica falando de textos fora de contextos como pretexto. E Jesus fala, preguem o evangelho. Anunciem a boa nova de salvação, há Salvador. Jesus, pela sua graça e misericórdia, nos aceita, nos recebe, nos perdoa com amor incomparável e nos leva à salvação de maneira gratuita. Esta é a mensagem que o mundo ainda precisa ouvir. Pregar a palavra. E se porventura você estiver com os ouvidos coçando para ouvir qualquer outra coisa, quem sabe você está correndo canais, procurando na internet, buscando em livros títulos, mensagens convenientes. Eu peço que você preste atenção no que você está fazendo. Porque Jesus e o apóstolo Paulo estão nos ensinando a falar da palavra. Então tudo aquilo que você ouvir, tudo aquilo que você vir, veja se passa pelo crivo da palavra de Deus. É palavra de Deus ou é palavra de homens? É palavra de Deus ou palavra segundo mestres que estão falando de acordo com suas próprias cobiças? Por que pregar? Porque é mandamento. O que pregar? Pregar a palavra. A quem pregar? E o próprio texto de Marcos 16:15 ele diz, ide, pregai o evangelho
a toda criatura. E neste versículo 3 aqui nós percebemos que há uma multidão, haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Ou seja, nós temos aqui pessoas, N pessoas, não se pode mensurar o tanto, o tipo, a qualidade, o jeito das pessoas. Aquelas pessoas que estão distantes, aquelas pessoas que não conhecem, pessoas que estão sendo enganadas, essas pessoas, toda criatura, são essas pessoas que nós temos que pregar o Evangelho. Vou fazer um exercício rápido com você. Pense rapidamente em 5 pessoas que você ama, pessoas do seu convívio e que você gostaria que estivessem aqui hoje. Mencione na tua mente aí, pense em nomes. Visualize a fisionomia dessas pessoas, 2, 3, 4, 5 pessoas. Familiares, parentes, amigos, vizinhos. Você já sabe para quem você deve pregar. São essas pessoas. Quem vai pregar para essas pessoas que estão na sua mente? Eu? Quem está ao seu lado? Ou você mesmo? Com a graça de Deus, nós temos nos reunido em pequenos grupos. E nesta última semana, um irmão do pequeno grupo fez uma constatação muito verdadeira, mas ao mesmo tempo muito amarga. Ele diz: pastor, as igrejas evangélicas estão lotadas e há igrejas por todo canto. Mas nem sempre nós percebemos o impacto social disso. A violência continua aumentando, as falcatruas, a corrupção, a sem-vergonhice. Então quer dizer que igreja cheia não quer dizer sociedade impactada. Bancos lotados, pessoas com a Bíblia na mão, nem sempre quer dizer verdade sendo vivenciada. É por isso que nós estamos olhando nos teus olhos hoje e dizendo: quem são as pessoas que você deve influenciar? Essas pessoas do seu convívio. Com a graça de Deus, estou olhando aqui para pessoas com as quais tenho convivido dentro e fora da igreja. Amigos, vizinhos, estão aqui hoje na plateia. E todas as vezes que nós recebemos nosso pequeno grupo na minha casa, eu tive a oportunidade de abrir as portas para receber os meus vizinhos. Você não tem a responsabilidade, você não tem a missão de falar do Evangelho para os meus vizinhos. Eu tenho. Você não tem a missão de influenciar os meus familiares. Eu tenho. Você entende onde eu quero chegar? Por que pregar? Porque é mandamento. O que pregar? A palavra, o Evangelho. A quem? As pessoas que convivemos. Não existe credo, não existe religião. Existem pessoas. E pessoas precisam ser observadas. Pessoas precisam ouvir a palavra que salva, que cura, que restaura, que limpa, que tira do pecado, que traz à pessoa solitária o convívio do Espírito Santo, que insere na comunidade, que vivencia a palavra de Deus, que limpa as feridas, que limpa as lágrimas dos olhos, que divide lutas. Nós estamos com o nosso irmão presbítero Arlindo internado, está tendo que passar por procedimento, está ruinzinho aqui no Samaritano, fui visitá-lo. Comunicamos à igreja, precisamos de pessoas para passar o dia de amanhã com ele, não tem ninguém da família, todos estarão ocupados. Pessoas se mobilizaram para passar o dia amanhã com o presbítero Arlindo. Isso é a igreja, é assim que se vivencia o Evangelho. Quem está sozinho, continua sozinho. Se não percebe que há uma responsabilidade, nós temos a missão de olhar ao redor e aproveitar as oportunidades. Deus está colocando pessoas ao teu redor. Deus está colocando pessoas incrédulas, pessoas que até já ouviram falar de Jesus, mas que ainda não foram impactadas, pessoas que até já tiveram experiências com igrejas, com religiões, mas eu não estou falando de presbiterianismo, eu não estou falando da primeira IPI de Sorocaba, eu estou falando de pessoas do seu convívio a quem você pode e deve anunciar que Jesus Cristo vive, reina para sempre e que traz salvação para todo aquele que crê. O texto ainda diz, Mateus 28, 29, fazei discípulos de todas as nações, ou seja, onde estiver, com quem você vier a conviver, veja a oportunidade de fazer destas pessoas o alvo da sua pregação, o alvo do seu amor,
o alvo do seu convívio, discipulado, transmitir a palavra que precisa ser pregada. Mais uma pergunta: como pregar? Agora sim. Já sabemos por quê, o que e a quem. Agora como? Vamos ao texto. Versículo 2. Olha o que diz ali. Corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina. Perceba que o apóstolo Paulo, ele está realmente entusiasmado. A primeira expressão que ele utiliza nesse texto é a expressão conjuro-te. E o verbo conjurar tem a ver com incitar, maquinar, provocar, fazer pensar. E ele está dizendo: eu conjuro-te, eu incito, eu maquino, eu te motivo, eu te provoco a pensar nisso. E aí ele diz: prega a palavra, quer seja oportuno, quer não, corrige. Como hoje pregamos a palavra? Saímos de porta em porta com a Bíblia na mão? Buscai em primeiro lugar o reino de Deus. Todo aquele que crer será salvo. Quem não crer será condenado. Deus é luz, sois luz. É assim? Pode ser assim. Mas hoje em dia eu diria que a palavra pregada, o como, deve ser feito de maneira muito mais natural. Há um texto, uma frase atribuída a Tomás de Aquino que diz: pregue o tempo todo. Se preciso for, fale. As nossas atitudes falam mais do que palavras. Volta e meia nós passamos aqui pelo centro da cidade, nós moramos aqui no centro. Quando passamos aqui na praça Coronel Fernando Prestes, às vezes nós percebemos ali pessoas com a Bíblia na mão, gritando: Jesus, o tempo está próximo, arrependei-vos e convertei-vos. Eu respeito, admiro. Mas eu não sei se hoje o povo está realmente afim deste tipo de abordagem. Essas pessoas nas quais você pensou, as pessoas do seu convívio, a Bíblia está dizendo: corrige, não faça isso, querido. E você não precisa ser legalista, você não precisa ser moralista, você não precisa pegar o texto bíblico: ó, tá vendo isso que você fez? Não está aqui, está assim, está assado. Isso é chato. Isso representa a pessoa piegas, pessoa extremamente piedosa. O corrigir quer dizer você agir e com as suas atitudes mostrar o que é correto. E se porventura você tiver uma oportunidade, você diz aos filhos, ao marido, à esposa, ao colega de trabalho: eu no seu lugar não faria isso. Corrige, mas também repreende. E a repreensão tem a ver com dar bronca, com trazer à luz a obediência. Repreende os seus filhos, repreende o seu marido. Às vezes os maridos falam bobagens. Às vezes no calor de uma discussão, as esposas iradas descem a lenha, falam coisas que não convêm, coisas que não condizem com a palavra de Deus, com o cristianismo, com o amor de Cristo. É hora da repreensão. Não faça isso, não fale isso. E ainda, exorta com toda longanimidade. Às vezes nós repreendemos sem longanimidade. Sabe o que significa longanimidade? É ter paciência. Existem pessoas que entendem a palavra. Existem pessoas que entendem o que está sendo dito. Existem pessoas que ainda não entendem. E você precisa ter paciência. Fala uma vez, fala outra vez. É como que criança aprendendo às vezes. Aprende na repetição. Aprende na perseverança. Aprende na motivação, no entusiasmo. Vocês acham que os meus filhos vão aprender a palavra se eu mostrar cansaço, irrelevância, desânimo ao proclamar a palavra para eles, ao repreendê-los, ao motivá-los, ao dar bronca, ao incentivá-los, ao instruí-los? Quando eles percebem que eu estou fazendo com coerência, quando eles percebem que eu estou fazendo porque eu os amo, quando eu estou fazendo com paciência, com zelo, as coisas acontecem. Como pregar? De forma natural. O texto ainda nos diz, agora no versículo 5, ser sóbrio. Existem pessoas que parece que ficam crentes, vêm para a igreja evangélica e ficam fanáticos. Isso está errado, não pode ser assim. O fanatismo hoje as pessoas não querem, não aceitam, as pessoas fecham o filtro. As pessoas fecham o filtro para religiosos fanáticos. Eu estou olhando para você e falando com muita convicção, com muito carinho. Eu não quero me tornar agressivo nesse instante. As pessoas querem Deus, mas as pessoas não suportam mais religiosidade barata. As pessoas querem que o vazio de seu coração seja preenchido. E na minha opinião, é uma modesta opinião, este vazio chama-se Jesus Cristo.
Somente Ele pode preencher o vazio mais profundo da alma do ser humano. E à medida em que ele vai conhecendo Cristo, ele vai percebendo, puxa, isso faz sentido, é assim que funciona, é realmente isso que eu precisava. Quem sabe nesse instante você está me ouvindo e você está concordando comigo. Nós não precisamos de cristãos fanáticos, nós precisamos de cristãos coerentes, que exercem a cidadania com responsabilidade, que são responsáveis na hora de ser pai, mãe, colaborador, funcionário, patrão, eleitor, cidadão, na hora de pagar os impostos, na hora de conviver com a família. Ser sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições. E aqui nós temos uma orientação: ser cristão e viver de acordo com o Evangelho. Às vezes nós passamos por aflições, porque às vezes somos questionados, às vezes somos ridicularizados, às vezes deixamos de fazer algumas coisas e as pessoas olham com maus olhos. Que isso? Suporta as aflições, faz um trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. E você sabe o que significa a palavra cabal. Cabal quer dizer ir até as últimas consequências, completar, concluir, e de forma rigorosa, severa, zelosa. Paulo está dizendo para Timóteo: vá às últimas consequências para vivenciar o teu cristianismo e influenciar as pessoas com quem você convive. É assim que a palavra avança, é assim que a palavra é compartilhada. E o texto de Atos 2:46, um dos versos mais lindos, está aqui inclusive estampado, 2:46, 47. A Bíblia diz assim: e perseveravam unânimes no templo e partiam pão de casa em casa. Quem sabe você já está habituado a vir à igreja aos domingos. E eu quero dizer, olhando nos seus olhos, que você é muito bem-vindo. Mas cristianismo se vive diariamente. E é por isso que nós estamos proporcionando para toda a igreja. Hoje nós temos 10 pequenos grupos que se reúnem em vários lugares da cidade, para que diariamente nós possamos também nos encontrar para compartilhar a palavra do Senhor. Mas por que você acha que a Bíblia utiliza a palavra perseverar quando diz respeito à comunhão? Porque não é fácil. Aceitar o outro como ele é, nós precisamos perseverar nisso. A comunhão dá trabalho. A comunhão é difícil. Viver com o diferente é difícil. E é por isso que a palavra nos ensina: perseveravam unânimes no templo. É o que nós estamos fazendo agora. E é o que nós fazemos quando nos dividimos nas nossas casas, nossas famílias. De casa em casa, partiam pão e perseveravam em casa, diariamente também no partir do pão e vivenciando esta fé que é comum para nós. Eu gostaria de motivar você, que é marido e mulher. Leiam a palavra diariamente. Tenham um tempo de oração, um tempo a sós com Deus. Famílias, reúnam seus filhos. Perseverem, unânimes, no templo e de casa em casa. Se você não deseja participar de um pequeno grupo, você não é obrigado, está tudo bem. Mas participe dos cultos regularmente. Nós temos uma linha de raciocínio que nós compartilhamos nos púlpitos. Nós temos a escola bíblica dominical, temos ministérios dos quais você pode fazer parte. Mas não venha buscar apenas o que lhe convém. Viva, experimente como pregar da maneira mais natural possível. Corrigindo, repreendendo, exortando, sendo sóbrio, suportando as aflições, fazendo o trabalho evangelístico, cumprindo cabalmente o ministério, perseverando na comunhão. É assim que se vive o Evangelho. É assim que nós avançamos a palavra. E uma última pergunta: quando pregar? E o mesmo texto diz: quer seja oportuno, quer não. Na Nova Tradução da linguagem de hoje aparece a expressão no tempo certo ou não. Na Nova Versão Internacional aparece a tempo e fora de tempo. Ou seja, prega o Evangelho o tempo todo. Não perca a oportunidade. As oportunidades são valiosas. A tempo e a fora de tempo. Quer seja oportuno ou não. O apóstolo Paulo está dizendo: se for para ser inoportuno, se for para constranger, para contrariar, que seja em nome da palavra de Deus. Que seja para falar do amor de Jesus. Que seja para corrigir em amor. Que seja para fazer voltar aos caminhos do Senhor. Que seja para trazer à luz, abrir os olhos aquilo que está errado. Se você está distante do Senhor, eu quero olhar nos teus olhos
Se você está hoje se sentindo distante do Senhor, eu estou tentando aqui ser oportuno e dizer para você que Jesus ama você. Jesus tem um propósito para a tua vida. Jesus quer muito mais do que você imagina. Jesus tem muito mais para fazer na sua vida do que você um dia sequer pensou. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram. São as coisas que Deus tem preparadas para aqueles que o amam. Um dos hinos mais lindos que o coral canta, Ide, não é, Silvia? Nós cantamos recentemente várias vezes. Ide por todo mundo, pregai o Evangelho. Pregai, pregai, pregai. A tempo e a fora de tempo. Aproveite as oportunidades. As pessoas que estão ao teu redor, preste bem atenção no que eu vou lhe dizer. As pessoas que estão próximas a você estão por um propósito. Porque Deus quer. As coisas na nossa vida não acontecem por acaso. Você é vizinho de quem é porque Deus quer. Você casou-se com essa mulher linda que está ao seu lado. Dá uma olhada para sua esposa, você que está aí, seu marido ao lado da sua esposa. Diga para ela assim, puxa, como você está linda hoje, diga. Hã? As mulheres me agradeçam depois, né? E agora as mulheres olham para os seus maridos e digam, como você é lindo, meu amor. Hã? Você está casada com este homem por um projeto de Deus. Projeto de Deus. Quem sabe você já é viúva. Quem sabe você ainda não se casou. Mas você está ao lado de pessoas incríveis. Você está ao lado de pessoas lindas. São essas pessoas que Deus colocou para que você possa conviver hoje. Por que pregar? Porque Deus manda. O que pregar? O Evangelho. A quem? A toda criatura. Como? Naturalmente. Quando? O tempo todo. A hora é agora de pregarmos a palavra de Deus a todas as pessoas e de todas as formas. A hora é quando? Agora. De pregarmos o quê? A palavra de Deus. A quem? A todas as pessoas. Como? De todas as formas. Deus quer te levar além. Deus quer conduzir você a um nível mais profundo de intimidade com Ele. Deus quer te levar para um nível de intimidade. Deus quer te levar para águas profundas. Deus quer que você saia da mesmice. Deus quer que você saia da vida dominical. Deus quer que você faça discípulos de todas as nações. Os problemas, eles existem e vão continuar. Mas é na caminhada, é fazendo discípulos, é pregando o Evangelho, que o próprio Deus vai limpando, vai sarando, vai restaurando. Porque como é belo, como são belos os pés daqueles que anunciam a palavra do Senhor. Como é bonita a vida daquele que se preocupa em falar de Jesus. Como é relevante a vida daquele que vive em amor e anuncia o amor de Deus. Vamos nos colocar em pé, queridos.